A chuva batia forte nas janelas do clube social Le Jardin Paulista naquela noite de março. O som dos pingos contra o vidro se misturava ao murmúrio elegante das conversas e ao tilintar discreto das taças de cristal. No salão principal, decorado com lustres bacará que refletiam a luz dourada sobre as mesas adornadas com hortênsias brancas e rosas importadas, a elite paulistana se reunia para o jantar beneficente mais aguardado do ano. Marina Santos, de 27 anos, parou na entrada do salão por um instante. Seus cabelos loiros, naturalmente ondulados, estavam presos num coque simples, mas elegante. Os olhos azul claro, que um dia brilharam de esperança naquele mesmo lugar, agora carregavam o peso de 4 anos de luta solitária. O vestido preto que usava era simples, mas de bom corte. Havia sido um presente da melhor amiga, Fernanda, que insistira para que ela entrasse pela porta da frente desta vez. Ao seu lado, 3 meninos idênticos de 3 anos caminhavam de mãos dadas. Gabriel, Mateus e Rafael tinham os mesmos olhos azuis penetrantes da mãe, mas algo no formato do rosto, na linha do maxilar, denunciava uma herança que Marina tentara esconder por muito tempo. Eles usavam roupinhas simples, mas limpas, calças de sarja azul marinho e camisas brancas que ela mesma havia passado com todo cuidado. "Mamãe, tem muito barulho aqui", sussurrou Gabriel, o mais sensível dos 3, apertando a mão dela. "Vai ficar tudo bem, meu amor", Marina respondeu, sua voz trêmula traindo a firmeza que tentava demonstrar. "A mamãe só precisa conversar com uma pessoa." O salão aos poucos foi se calando. Primeiro foram os garçons que a reconheceram. Alguns dos mesmos que trabalhavam ali anos atrás, quando ela limpava os corredores daquele mesmo clube. Depois, as senhoras da alta sociedade começaram a cochichar atrás dos leques e taças de champanhe. Os sussurros se espalharam como ondas até chegarem à mesa central. Ricardo Mendes, de 35 anos, estava sentado à mesa principal. Presidente da rede de hotéis mais luxuosa do país, ele era conhecido não apenas pela fortuna herdada do avô, mas também pelo controle absoluto que exercia sobre tudo ao seu redor. Seus olhos azuis, frios como gelo, raramente demonstravam qualquer emoção. O smoking impecável e a postura ereta denunciavam anos de educação refinada em colégios suíços e universidades americanas. Marina respirou fundo e começou a caminhar pelo salão. Cada passo ecoava em seus ouvidos, como um trovão. As pessoas se afastavam ligeiramente, criando um corredor involuntário até a mesa onde Ricardo jantava com outros empresários e suas esposas. Ela podia sentir o peso de centenas de olhares sobre si, mas nada a faria recuar agora. Quando chegou à mesa, o silêncio no salão era quase ensurdecedor. Ricardo levantou os olhos do prato de salmão grelhado e a viu. Por uma fração de segundo, algo parecido com reconhecimento, ou talvez surpresa, passou por seu rosto, mas foi rapidamente substituído pela máscara de frieza que ele usava como armadura. "Marina", ele disse, sua voz baixa, mas que carregava autoridade suficiente para que todos ao redor ouvissem. "O que você está fazendo aqui?" Ela ergueu o queixo, reunindo toda a coragem que havia construído durante 4 anos de noites mal dormidas e sonhos adiados. Os 3 meninos se posicionaram ao lado dela, suas pequenas mãos ainda entrelaçadas às dela. "Esses são seus trigêmeos, Ricardo", disse Marina, sua voz cortando uma lâmina. As palavras saíram mais firmes do que ela esperava, carregadas de uma dignidade que nem ela sabia que possuía. Um murmúrio chocado percorreu o salão. Algumas mulheres levaram as mãos ao peito, outras sussurraram comentários indignados atrás dos guardanapos de linho. Ricardo permaneceu imóvel, mas Marina pôde ver a tensão em sua mandíbula. "Eles só dormem com o seu perfume", ela continuou, sua voz agora tremendo ligeiramente.
Aquele mesmo que você usava quando trabalhei na sua casa. A frase caiu como uma bomba sobre a audiência. Camila Ferreira, ex-namorada de Ricardo e uma das socialites mais influentes do grupo, deixou escapar um riso sarcástico. "Que absurdo!" Camila exclamou, sua voz estridente cortando o silêncio. "Ricardo, você não vai permitir que essa pessoa faça esse teatro aqui, vai?" Mas Ricardo não respondeu. Seus olhos estavam fixos nos três meninos que o encaravam com uma mistura de curiosidade e timidez. Gabriel se escondeu ligeiramente atrás da perna da mãe, enquanto Mateus o observava com uma intensidade desconcertante para uma criança de 3 anos. Rafael, o mais corajoso, deu um passo à frente. "Você é o homem do cheiro bom?" Rafael perguntou com a inocência típica da idade. "A mamãe diz que você tem o cheiro que nos faz dormir bem." O silêncio que se seguiu foi quebrado apenas pelo som da chuva contra as janelas. Ricardo engoliu em seco, claramente abalado pela pergunta direta da criança. Pela primeira vez em anos, sua máscara de controle começou a rachar. "Marina, nós precisamos conversar", ele disse finalmente, levantando-se da cadeira. "Mas não aqui." "Não." Marina respondeu, surpreendendo a si mesma com a firmeza na voz. "Eu tentei conversar com você por 3 anos. Mandei cartas, liguei para sua empresa, tentei marcar reuniões. Você me ignorou como se eu fosse invisível, como se eles fossem invisíveis." Ela apontou para os meninos, que agora olhavam com curiosidade crescente para o homem alto de olhos azuis. "Agora você vai me ouvir, na frente de todas essas pessoas que pensam que sabem quem você é, mas que nunca viram você chorar por ter perdido a chance de conhecer seus próprios filhos." "Eu nunca chorei por isso", Ricardo replicou friamente, mas sua voz soou menos convincente do que de costume. "Mentira", Marina disse, seus olhos azuis brilhando com lágrimas contidas. "Eu sei quando você mente, Ricardo. Sempre soube. É a mesma expressão que você fazia quando dizia que o que aconteceu entre nós não significou nada." Eduardo Silva, gerente-geral da rede de hotéis e braço direito de Ricardo, se aproximou discretamente. Era um homem de 40 anos, ambicioso e calculista, que via naquele escândalo uma oportunidade de manobrar a situação a seu favor. "Senhor Mendes", Eduardo sussurrou no ouvido do patrão, "talvez seja melhor chamar a segurança. Essa situação está constrangedora." Mas Ricardo o ignorou completamente. Seus olhos não conseguiam se desviar dos três. Meninos que carregavam traços inegavelmente familiares. A linha do queixo, o formato dos olhos, até mesmo a maneira como Rafael mantinha os ombros eretos, tudo lembrava a si mesmo quando criança. "Você quer um teste de DNA?" Marina perguntou, sua voz agora carregada de desafio. "Perfeito, mas quando o resultado provar que estou falando a verdade, eu quero que você olhe nos olhos dos seus filhos e explique por que os abandonou antes mesmo de conhecê-los. Se você está sentindo o coração acelerar com essa confrontação, deixe um comentário contando. Você já teve que lutar sozinha por algo que sabia ser verdade?" 2 semanas depois do confronto no clube, Marina caminhava pelas ruas da Zona Leste, carregando Gabriel no colo, enquanto Mateus e Rafael corriam à sua frente. O contraste entre aquele bairro simples e o luxo dos jardins não poderia ser maior. As casas pequenas e coloridas, as calçadas rachadas, o som dos ônibus e o cheiro de comida caseira saindo das janelas abertas criavam uma sinfonia urbana completamente diferente do silêncio elegante do clube. Fernanda Cruz, sua melhor amiga e advogada especializada em direito de família, a esperava na pequena casa que Marina alugava numa rua tranquila. Fernanda tinha 30 anos, cabelos castanhos sempre presos em um rabo de cavalo prático e olhos castanhos que brilhavam com determinação. Havia se formado em Direito numa universidade pública e dedicava boa parte de seu tempo a casos de mulheres em situação de vulnerabilidade.
Como foi no laboratório? Fernanda perguntou, assim que Marina entrou, imediatamente se ajoelhando para abraçar os 3 meninos. Tia Fê! Os gêmeos gritaram em coro, correndo para ela. Era um ritual que se repetia toda vez que Fernanda os visitava. Marina deixou-se cair no sofá simples da sala, o cansaço evidente em cada linha de seu rosto. Foi difícil, ela admitiu, passando as mãos pelos cabelos. O advogado dele estava lá, um homem frio que me olhava como se eu fosse uma oportunista. E Ricardo, ele nem sequer olhou para os meninos. Ficou só ali, parado, como se fosse um procedimento de negócios qualquer. Gabriel subiu no colo da mãe, percebendo sua tristeza. Mamãe está triste? Ele perguntou, seus olhinhos azuis cheios de preocupação. Não, meu amor. Marina mentiu, beijando o topo da cabeça do filho. Mamãe só está um pouco cansada. Fernanda observou a cena com o coração apertado. Conhecia Marina desde a adolescência, quando trabalhavam juntas numa pequena lanchonete no centro da cidade. Havia acompanhado toda a jornada da amiga, desde os sonhos de se tornar designer de interiores até o trabalho como faxineira nas casas dos ricos, passando pela paixão avassaladora e destruidora por Ricardo. Marina, me conta de novo como aconteceu, Fernanda pediu, sentando-se ao lado da amiga. Desde o começo, eu preciso entender todos os detalhes para te defender direito. Marina suspirou profundamente, olhando para os filhos que agora brincavam no chão, com alguns brinquedos simples. Eu tinha 23 anos quando comecei a trabalhar na casa dele. Ela começou, sua voz baixa. Havia acabado de chegar a São Paulo, vinda de Mogi das Cruzes. Minha mãe tinha acabado de partir. E eu não tinha mais nada lá. Trouxe apenas uma mala e um caderno cheio de projetos de design que eu fazia nas horas vagas. E como conseguiu o emprego? Por acaso, uma das faxineiras da equipe havia faltado e a agência me mandou como substituta emergencial. A casa era... Marina parou, seus olhos se perdendo na lembrança. Era como um palácio, Fê. 3 andares, jardins imensos, uma biblioteca que parecia saída de filme. Eu nunca tinha visto nada igual. Mateus interrompeu a conversa, subindo no sofá ao lado da mãe. Mamãe, quando vamos ver o homem do cheiro bom de novo? Ele perguntou, sua vozinha carregada de expectativa. O coração de Marina se contraiu. Durante 3 anos, os meninos perguntavam sobre o pai sem saber quem ele era. Ela sempre dizia que papai estava viajando ou que papai estava trabalhando muito longe. Mas conforme cresciam, as perguntas ficavam mais diretas e mais difíceis de responder. Em breve, meu amor, ela respondeu, beijando a testa do filho. Agora vão brincar um pouquinho enquanto a mamãe conversa com a tia Fê. Quando as crianças se afastaram, Marina continuou sua história. Ricardo viajava muito naquela época, expandindo os negócios para a Europa. Quando estava em casa, eu mal o via. Era só mais um funcionário. Invisível. Ela fez uma pausa, os olhos marejando, até aquela noite de chuva em setembro. Fernanda pegou a mão da amiga, incentivando-a a continuar. Eu estava terminando de limpar a biblioteca quando ele chegou. Estava encharcado, furioso por causa de uma reunião que tinha dado errado. Me viu guardando os produtos de limpeza e perguntou o que eu estava fazendo ali tão tarde. E você respondeu o quê? A verdade. Que eu gostava de ficar na biblioteca depois do trabalho, que aqueles livros me faziam sonhar com lugares que eu nunca conheceria. Ele perguntou se eu sabia ler. Marina riu tristemente. Como se, por ser faxineira, eu fosse analfabeta. Então peguei um dos livros de arquitetura e comecei a falar sobre os projetos, sobre as técnicas de construção, sobre os materiais. Ele ficou surpreso, ficou em choque. Descobriu que eu entendia mais de design do que metade dos arquitetos da empresa dele. Começamos a conversar e... Marina parou, fechando os olhos como se revivesse aquele momento.
Era como se o gelo ao redor dele derretesse. Ele riu, contou sobre os sonhos dele, sobre como se sentia prisioneiro da própria fortuna. E foi nessa noite que... Não, foram várias noites. Durante 2 meses, sempre que ele chegava tarde, encontrava comigo na biblioteca. Conversávamos por horas. Ele mostrava os projetos dos novos hotéis. Eu dava sugestões. Algumas até foram usadas, sabia? Sem crédito, claro, mas estão lá. A voz de Marina carregava uma mistura de orgulho e mágoa. Quando vocês se envolveram romanticamente. Marina ficou em silêncio por um longo momento, observando Rafael tentar montar um quebra-cabeças no chão. Na noite do 34º aniversário dele, a família tinha organizado uma festa enorme, mas ele fugiu. Me encontrou na biblioteca como sempre, só que desta vez estava diferente, vulnerável. Contou que se sentia sozinho em meio a tanta gente, que ninguém o conhecia verdadeiramente. Ela suspirou. E eu, idiota, acreditei que era especial para ele. O que aconteceu depois? 3 meses de pura felicidade. Encontros secretos, conversas que duravam a madrugada inteira, planos para viajarmos juntos quando a reforma do hotel de Campos do Jordão terminasse. Ele dizia que eu o fazia sentir vivo de novo. Marina limpou uma lágrima que insistia em escorrer. Até que chegou Camila. Fernanda conhecia bem aquele nome. Camila Ferreira, herdeira de uma família tradicional paulistana, sempre havia sido considerada o par perfeito para Ricardo pelos círculos sociais da elite. Ela voltou de uma temporada em Paris e do dia para a noite, Ricardo mudou completamente. Parou de me procurar, evitava estar sozinho comigo. Quando eu tentava conversar, ele dizia que estava ocupado. Até que uma noite eu descobri o porquê. O que você descobriu? Que eles tinham reatado o relacionamento, que ia pedi-la em casamento, e que eu era apenas uma distração enquanto ela estava fora. A amargura na voz de Marina era palpável. Confrontei ele na manhã seguinte. Ele me disse que o que houve entre nós não passou de um momento de fraqueza, que eu não deveria ter criado expectativas. Meu Deus, Marina! Mas não foi só isso. Quando descobri que estava grávida, 2 semanas depois, tentei contar para ele. Marquei um encontro, consegui alguns minutos sozinha com ele no escritório. Quando comecei a falar, ele me interrompeu. Marina fechou os punhos, a raiva ainda viva mesmo depois de tantos anos. Disse que se eu tentasse chantagear ele ou criar qualquer tipo de escândalo, iria me destruir. Que tinha poder suficiente para garantir que eu nunca mais conseguisse trabalho em São Paulo. Fernanda ficou em silêncio, processando a crueldade das palavras. Foi quando você fugiu? No mesmo dia, peguei minhas coisas e vim para cá, sem dinheiro, sem planos, só com o desespero de proteger a vida que crescia dentro de mim. Marina olhou para os filhos, que agora montavam uma torre com blocos coloridos. Foram os 3 anos mais difíceis da minha vida, mas também os mais gratificantes. Cada sorriso deles, cada mamãe que me chamavam, cada abraço, valia toda a dor. E por que decidiu confrontá-lo agora? Marina apontou para Rafael, que tentava ensinar os irmãos a empilhar os blocos de uma forma específica, por causa dele. Na semana passada, me perguntou por que não tínhamos um papai como as outras famílias. E eu percebi que não conseguiria mentir para sempre. Eles merecem conhecer o pai, mesmo que ele não os queira. E eu mereço que ele assuma a responsabilidade pelas escolhas que fez. O telefone de Fernanda tocou, interrompendo a conversa. Ela olhou a tela e franziu a testa. É do laboratório, ela disse, atendendo rapidamente. Alô? Sim, ela está aqui comigo. Como assim? Certo, muito obrigada. Marina observou o rosto da amiga mudar durante a ligação, uma mistura de surpresa e satisfação se espalhando por suas feições. E então? Marina perguntou, assim que Fernanda desligou. O resultado saiu. 99,9% de probabilidade de paternidade. Fernanda sorriu, pegando as mãos da amiga.
Marina, você ganhou. Agora ele vai ter que assumir a responsabilidade. Mas Marina não sorriu. Em vez disso, olhou para os filhos e suspirou profundamente. Ganhei o quê, Fê? O direito de forçar um homem que me desprezou a conviver com nossos filhos? Ela balançou a cabeça. Não quero a responsabilidade dele. Quero o amor dele. E isso, o dinheiro não pode comprar. O escritório de Ricardo no 32º andar de um prédio comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima era um reflexo perfeito de sua personalidade. Limpo, organizado e intimidante. As paredes de vidro ofereciam uma vista panorâmica de São Paulo, enquanto a decoração minimalista em tons de cinza e preto transmitia poder e distanciamento emocional. Eduardo Silva bateu na porta e entrou sem esperar resposta, como era seu costume. Carregava uma pasta com documentos e uma expressão preocupada que tentava disfarçar atrás de sua eficiência habitual. Ricardo, chegaram os resultados, ele disse, colocando os papéis sobre a mesa de mogno escuro. Ricardo não levantou os olhos dos relatórios financeiros que analisava, mas Eduardo pôde perceber a tensão em seus ombros. E então, Ricardo perguntou, sua voz cuidadosamente controlada. Positivo, 99,9% de probabilidade. Eduardo fez uma pausa dramática. Eles são seus filhos, Ricardo. O silêncio que se seguiu foi quebrado apenas pelo ruído distante do trânsito 32 andares abaixo. Ricardo finalmente levantou os olhos dos papéis, mas sua expressão permanecia impenetrável. Certo, ele disse simplesmente, como se estivesse discutindo o relatório de vendas de um hotel. Quais são as opções legais? Eduardo abriu a pasta e retirou várias folhas. Reconhecimento da paternidade, pensão alimentícia, visitas supervisionadas. O advogado sugere que ofereçamos um valor generoso mensalmente e um plano de visitas limitado. Uma vez por mês, talvez duas. Ele fez uma pausa. E, é claro, um acordo de confidencialidade para evitar que ela fale com a imprensa. Ricardo se levantou da cadeira e caminhou até a janela, observando o movimento da cidade lá embaixo. As pessoas pareciam formigas em suas rotinas diárias, cada uma carregando seus próprios dramas e sonhos. Eduardo, você tem filhos? Ricardo perguntou de repente. A pergunta pegou Eduardo desprevenido. Ele esperava discutir estratégias legais. Não questões pessoais. Tenho, senhor. 2 meninas. Ele respondeu hesitante. E como é? Ser pai? Eduardo ficou desconfortável com a direção da conversa. Sabia que Ricardo havia crescido numa família onde demonstrações de afeto eram vistas como fraqueza, onde o sucesso profissional era o único valor realmente importante. É complicado, senhor. Responsabilidade grande, mas tem seus momentos bons, ele respondeu diplomaticamente. Ricardo continuou olhando pela janela, perdido em pensamentos que não compartilhava com ninguém. Desde o confronto no clube, não conseguia tirar da mente a imagem dos 3 meninos de olhos azuis. Especialmente a pergunta inocente de Rafael. Você é o homem do cheiro bom? Marque uma reunião com Marina. Ricardo disse finalmente, voltando-se para Eduardo. Quero resolver isso pessoalmente. Senhor, com todo respeito, não acho que seja uma boa ideia. Deixe os advogados cuidarem disso. Qualquer contato direto pode ser usado contra você mais tarde. Eduardo. Ricardo o interrompeu, sua voz carregando uma autoridade que não admitia questionamentos. Marque a reunião. 3 dias depois, Marina chegou ao prédio da empresa acompanhada de Fernanda. O hall de entrada, com pé direito duplo e decoração luxuosa, a fez lembrar dolorosamente dos tempos em que limpava ambientes semelhantes. A diferença era que agora ela entrava pela porta da frente como visitante, não pelos fundos como funcionária. Você tem certeza de que quer fazer isso? Fernanda perguntou, enquanto esperavam o elevador. Podemos resolver tudo através dos advogados. Não,
Marina respondeu, ajeitando a blusa simples mas elegante que usava. Se vamos conviver pelos próximos 15 anos por causa das crianças, preciso deixar algumas coisas claras para ele. O elevador subiu silenciosamente até o 32º andar. Quando as portas se abriram, uma secretária elegante as aguardava. Senhora Santos, sou Juliana, secretária do Sr. Mendes. Ele a aguarda na sala de reuniões. Marina e Fernanda foram conduzidas por um corredor impecável até uma sala com uma mesa de reuniões que podia acomodar 20 pessoas. Ricardo estava de pé, olhando pela janela, vestindo um terno azul marinho que realçava seus olhos. Marina, ele disse, virando-se quando ela entrou. Fernanda, cumprimentou a advogada com um aceno formal. Ricardo, Marina respondeu mantendo a voz firme, apesar do coração disparado. Estar ali, naquele ambiente que representava tudo que ele era, e ela não, trouxe de volta todas as inseguranças que havia tentado superar. Por favor, sentem-se, Ricardo indicou as cadeiras. Gostaria de conversar sobre os próximos passos. Fernanda abriu sua pasta e retirou alguns documentos. Senhor Mendes, preparamos uma proposta de acordo que acreditamos ser justa para ambas as partes. Ela começou assumindo seu papel profissional. Reconhecimento da paternidade, pensão alimentícia compatível com sua renda e um regime de visitas que permita que as crianças desenvolvam um vínculo com o pai. Ricardo olhou os documentos rapidamente, mas Marina percebeu que sua atenção não estava realmente ali. A pensão proposta é razoável, ele disse, mas gostaria de sugerir uma modificação no regime de visitas. Que tipo de modificação? Fernanda perguntou, preparada para negociar. Gostaria de visitá-los em casa, no ambiente deles, pelo menos nas primeiras vezes. Ricardo fez uma pausa, olhando diretamente para Marina. Acredito que seria menos traumático para eles. Marina ficou surpresa com a sugestão. Esperava que ele insistisse em visitas supervisionadas em local neutro, como costumava acontecer nesses casos. Por quê? Ela perguntou diretamente. Ricardo hesitou por um momento, como se lutasse para encontrar as palavras certas. Porque eles têm 3 anos e não me conhecem. Tirá-los do ambiente onde se sentem seguros pode ser assustador. Ele parou, respirou fundo. E por quê? Porque preciso entender quem eles são. Que tipo de crianças vocês... A palavra vocês não passou despercebida por Marina. Era a primeira vez que ele reconhecia que ela tinha feito um bom trabalho criando os filhos sozinha. E a outra coisa, Ricardo continuou. Gostaria de contribuir para uma poupança educacional para cada um deles, independentemente da pensão, para garantir que tenham acesso à melhor educação possível. Fernanda e Marina trocaram olhares. Essa generosidade não estava nos documentos que haviam preparado. Isso é inesperado, Fernanda admitiu. Posso perguntar por quê? Ricardo voltou a olhar pela janela antes de responder. Porque percebi que passei 4 anos me convencendo de que não existiam. E agora que sei que existem, preciso garantir que tenham oportunidades que nós não queremos que percam. Marina sentiu um nó na garganta. Era a coisa mais próxima de um pedido de desculpas que ele conseguia oferecer. Tenho uma condição, ela disse finalmente. Qual? Quando visitá-los, você vai como pai, não como CEO de uma empresa. Sem pressa, sem telefone tocando, sem compromissos urgentes. Se vai estar com eles, tem que estar presente de verdade. Ricardo a estudou por um longo momento. Havia algo diferente em Marina desde o confronto no clube. Uma força que ele não lembrava de ver antes, uma dignidade que não podia ser comprada ou intimidada. Concordo, ele disse. Quando posso ir? Sábado à tarde. Eles costumam brincar no quintal depois do almoço. Marina fez uma pausa. E, Ricardo, eles vão fazer muitas perguntas. Esteja preparado para responder com honestidade. Que tipo de perguntas?
Marina sorriu pela primeira vez desde que entrara na sala. Por que você demorou tanto para vir conhecê-los? Por que sua mamãe morava longe de você? E por que você tem o cheiro que os faz dormir bem? Ela se levantou, indicando que a reunião havia terminado. Espero que tenha boas respostas. Depois que elas saíram, Ricardo ficou sozinho na sala de reuniões, olhando os documentos assinados. Eduardo entrou alguns minutos depois, claramente ansioso para saber como havia sido o encontro. E então, como foi? Diferente do que eu esperava. Ricardo respondeu, guardando os papéis na pasta. Eduardo, quero que você cancele todos os meus compromissos de sábado à tarde. Senhor, você tem uma reunião importante com os investidores japoneses. Cancele, Ricardo o interrompeu. E providencie uma pesquisa sobre brinquedos adequados para crianças de 3 anos. Quero saber o que eles gostam, o que é seguro, o que é educativo. Eduardo ficou boquiaberto. Em 10 anos trabalhando para Ricardo, nunca o havia visto se preocupar com algo que não fosse relacionado aos negócios. Senhor, posso perguntar, por que essa mudança súbita de atitude? Ricardo olhou pela janela mais uma vez, observando as famílias que caminhavam pelas ruas, pais segurando as mãos de crianças pequenas, cenas cotidianas que nunca havia prestado atenção antes. Porque percebi que posso ter perdido 3 anos da vida deles. Mas não vou perder mais nenhum dia. Se você já teve que aceitar uma verdade que mudou tudo na sua vida, conta aqui nos comentários como foi essa experiência. Sábado chegou mais rápido do que Marina esperava. Ela havia passado a manhã inteira explicando para os meninos que o homem do cheiro bom viria visitá-los, tentando preparar-se para as reações que eles poderiam ter. Gabriel, sempre o mais sensível, perguntou se Ricardo estava bravo com eles. Mateus queria saber se ele traria presentes. Rafael, com sua curiosidade característica, perguntou se ele sabia jogar futebol. A casa simples onde moravam ficava numa rua tranquila da Zona Leste. Tinha um pequeno quintal nos fundos, onde Marina havia montado um espaço de brincar para os filhos, com uma casinha de madeira que ela mesma pintara e um pequeno balanço que havia comprado em uma liquidação. As paredes da sala eram decoradas com desenhos dos meninos e algumas fotos da família que não existia mais. Só ela e os 3 filhos sorrindo. Em momentos de felicidade simples. Quando a campainha tocou às 2 da tarde em ponto, Marina sentiu o estômago dar um nó. Abriu a porta e encontrou Ricardo parado na calçada, claramente deslocado naquele ambiente. Ele usava uma camisa polo azul clara e calças jeans. Uma tentativa óbvia de parecer mais casual, mas que ainda assim gritava roupa cara para quem tinha olhos treinados. Oi, ele disse, e Marina percebeu que estava nervoso. Era estranho ver Ricardo Mendes, o homem que controlava um império hoteleiro, inseguro na porta de uma casa simples na periferia. Entre, ela respondeu, afastando-se para dar passagem. Eles estão no quintal. Ricardo entrou e seus olhos percorreram rapidamente o ambiente. A casa era pequena, mas impecavelmente limpa e organizada. Havia livros infantis espalhados pela mesa de centro, brinquedos guardados em caixas coloridas e um cheiro gostoso de bolo de cenoura que vinha da cozinha. Você fez bolo? Ele perguntou surpreendido. Eles perguntaram se você gostava de doce. Eu disse que não sabia, então resolveram fazer de cenoura para o homem do cheiro bom experimentar. Marina respondeu, não conseguindo reprimir um sorriso. Foi ideia do Gabriel. Antes que Ricardo pudesse responder, 3 pequenas figuras apareceram na porta que dava para o quintal. Os trigêmeos pararam ali, observando o homem alto com uma mistura de curiosidade e timidez. É ele, mamãe? Gabriel sussurrou, escondendo-se atrás da perna de Marina. É sim, meu amor. Este é o Ricardo. Marina se ajoelhou ao lado dos filhos. Lembram que eu contei que ele é o papai de vocês? Rafael, sempre o mais corajoso, deu um passo à frente.
Você é mesmo nosso papai? Ele perguntou diretamente, seus olhos azuis estudando cada detalhe do rosto de Ricardo. Ricardo se ajoelhou também, ficando na altura dos meninos. De perto, a semelhança era ainda mais impressionante. Não eram apenas os olhos azuis. Havia algo na postura, na maneira como Rafael o encarava sem medo, que lembrava a si mesmo. Sou, ele respondeu, sua voz mais suave do que Marina alguma vez ouvira. E vocês são Gabriel, Mateus e Rafael. Como você sabe nossos nomes? Mateus perguntou saindo de trás da mãe. Porque sua mãe me contou sobre vocês. E por quê? Porque eu deveria ter vindo conhecê-los muito antes. A honestidade na resposta surpreendeu Marina. Ela esperava que ele inventasse alguma desculpa sobre viagens de trabalho ou outras responsabilidades. Você trouxe presentes? Gabriel perguntou, finalmente saindo do esconderijo. Ricardo sorriu, um sorriso genuíno que Marina não via há anos. Trouxe sim. Estão no carro. Mas primeiro posso ver onde vocês brincam? Os meninos imediatamente correram para o quintal, ansiosos para mostrar seus brinquedos e o pequeno reino que haviam criado ali. Ricardo os seguiu, e Marina observou de longe enquanto eles explicavam as regras do escorregador improvisado e mostravam a horta onde plantavam rabanetes. Este aqui é meu cantinho especial. Rafael, disse apontando para uma área embaixo de uma árvore onde havia alguns carrinhos enfileirados. Aqui eu guardo meus carros e finjo que tenho uma garagem igual do vovô da TV. Vovô da TV? Ricardo perguntou, olhando para Marina com uma expressão confusa. Eles assistem a um desenho onde o avô do protagonista tem uma coleção de carros antigos, Marina explicou. Como não conhecem os avós, eles criaram referências próprias. Ricardo ficou em silêncio por um momento, processando o que isso significava. Seus pais estavam vivos, moravam em uma mansão em Campos do Jordão, e nunca conheceriam os netos por causa da própria teimosia dele. E vocês, o que mais gostam de fazer? Ele perguntou, voltando a atenção para os meninos. Eu gosto de desenhar, Gabriel disse, correndo para dentro de casa e voltando com um caderno. Olha, desenhei nossa casa, e aqui é onde a mamãe trabalha. Ricardo examinou o desenho. Era surpreendentemente detalhado para uma criança de 3 anos. Gabriel havia desenhado a casa, mas também uma mulher sentada em frente a um computador, cercada de papéis. Onde sua mãe trabalha? Ele perguntou. Em casa, Mateus respondeu. Ela faz desenhos no computador para as pessoas. Desenhos bonitos de casas e quartos. Ricardo olhou para Marina, surpreso. Você trabalha com design? Faço alguns freelances. Ela respondeu, um pouco constrangida. Decoração de interiores para pessoas que não podem pagar um profissional caro. Nada muito sofisticado. Posso ver? Marina hesitou. Seus trabalhos eram simples, projetos para pequenos apartamentos e casas populares. Nada que pudesse impressionar alguém acostumado com hotéis de luxo. Depois, talvez, ela disse, desviando o assunto. Que tal buscar os presentes no carro? Ricardo voltou alguns minutos depois, carregando 3 embrulhos idênticos. Os meninos se reuniram ao redor dele, ansiosos para ver o que havia dentro. Posso abrir? Rafael perguntou, segurando sua caixa. Claro, Ricardo respondeu, sentando-se no chão do quintal junto com eles. Os presentes eram kits de construção educativos, apropriados para a idade, mas de excelente qualidade. Cada um tinha peças coloridas que se encaixavam para formar diferentes estruturas. Nossa! Gabriel exclamou, seus olhos brilhando. Posso fazer uma casa de verdade com isso. E eu vou fazer um prédio bem alto, Mateus disse, já separando as peças por cores. Rafael, no entanto, ficou mais quieto, examinando as instruções com uma concentração impressionante. Que foi, Rafa?
Marina perguntou, percebendo que ele estava pensativo. Papai, ele disse, olhando diretamente para Ricardo, você pode me ensinar a fazer igual a esta figura aqui? Ricardo pegou a instrução que Rafael mostrava. Era um projeto complexo, que exigia paciência e habilidade motora avançada. É um pouco difícil para a sua idade, ele disse. Mas podemos tentar juntos. Você me ajuda e eu te ajudo. Durante a hora seguinte, Marina observou Ricardo se transformar diante de seus olhos. O homem frio e controlado que ela conhecia desapareceu, substituído por alguém que ria das piadas sem graça de Gabriel, que comemorava cada pequena conquista de Mateus e que pacientemente ajudava Rafael a encaixar peças minúsculas. Mamãe, olha! Gabriel gritou correndo para mostrar a casinha que havia construído. O papai disse que ficou muito bonita. Ficou mesmo. Marina concordou, mas seus olhos estavam fixos em Ricardo, que ainda estava no chão ajudando Mateus. Quando chegou a hora do lanche, os meninos insistiram que Ricardo experimentasse o bolo de cenoura. Sentados ao redor da pequena mesa da cozinha, eles bombardearam o pai com perguntas sobre sua vida, seu trabalho, porque ele morava tão longe. Vocês gostariam de conhecer onde eu trabalho? Ricardo perguntou, depois de responder pacientemente sobre hotéis e viagens. Tem elevador? Mateus perguntou empolgado. Tem sim, muito alto. E tem piscina? Gabriel quis saber. Nos hotéis tem. No escritório não. E você tem mais carros além daquele da rua? Rafael perguntou, sempre prático. Ricardo riu. Tenho alguns. Vocês gostam de carros? Eu quero ser piloto de corrida quando crescer. Rafael anunciou com a seriedade de um adulto. E eu quero desenhar casas como a mamãe, Gabriel completou. E eu quero ter um hotel igual ao seu, Mateus disse, surpreendendo a todos. Ricardo ficou emocionado com a resposta do filho, mas disfarçou pigarreando. Bem, então vamos ter que pensar em dar uma boa educação para vocês, não é mesmo? Quando chegou a hora de ir embora, os meninos claramente não queriam que ele saísse. Gabriel se pendurou na perna dele. Mateus perguntou quando ele voltaria, e Rafael simplesmente disse, Papai, você pode deixar sua camisa aqui. Ela tem seu cheiro. Ricardo olhou para Marina, que assentiu silenciosamente. Posso deixar, ele disse, tirando a camisa polo e ficando apenas com a camiseta branca por baixo. Mas prometo que volto no próximo sábado para buscar, está bem? Promessa mesmo? Gabriel perguntou. Promessa. Ricardo respondeu, beijando a testa de cada um dos filhos antes de sair. Marina o acompanhou até o carro. Eles ficaram ali por um momento, sem saber o que dizer. Eles são incríveis, Ricardo disse finalmente. Você fez um trabalho extraordinário criando-os. Eles sentem sua falta, Marina respondeu. Mesmo sem te conhecer, sempre sentiram que faltava algo. Ricardo abriu a porta do carro, mas parou antes de entrar. Marina, sobre aquela noite, sobre o que eu disse quando você tentou me contar sobre a gravidez, ele começou, mas ela o interrompeu. Não precisa, Ricardo. O que importa agora são eles. Precisa sim, ele insistiu. Eu fui cruel, covarde e injusto. E sinto muito. Marina ficou em silêncio, processando as palavras que havia esperado ouvir por 4 anos. Obrigada, ela disse finalmente. Isso significa muito. Depois que ele foi embora, Marina encontrou os 3 filhos dormindo abraçados à camisa que Ricardo havia deixado. Pela primeira vez em anos, eles dormiram a noite inteira sem acordar uma única vez. As semanas seguintes estabeleceram uma rotina que nenhum dos dois havia antecipado. Ricardo passava todos os sábados na casa de Marina, e gradualmente suas visitas se estenderam para alguns domingos também. Ele havia mudado completamente sua agenda, delegando mais responsabilidades para Eduardo e priorizando o tempo com os filhos de uma forma que surpreendeu toda a empresa. Numa quinta-feira chuvosa de abril, Marina recebeu um telefonema inesperado. Marina Santos,
A voz do outro lado era elegante, educada, mas carregava uma frieza que imediatamente a deixou alerta. Sim, quem fala? Camila Ferreira. Acredito que nos conhecemos brevemente no clube algumas semanas atrás. Marina sentiu o estômago se contrair. Camila Ferreira, a ex-namorada de Ricardo, herdeira de uma das famílias mais tradicionais de São Paulo. A mulher que um dia foi considerada o par perfeito. E para ele, o que posso fazer pela senhora? Na verdade, gostaria de convidá-la para um chá beneficente que estou organizando. Amanhã à tarde no clube. É uma causa muito nobre. Arrecadação de fundos para crianças carentes. Marina ficou desconfiada. Por que Camila a convidaria para um evento social? Não sei se é o meu ambiente. Marina respondeu diplomaticamente. Oh, mas é exatamente por isso que gostaríamos da sua presença. Camila insistiu, sua voz doce como mel envenenado. Afinal, você tem experiência pessoal com a causa e tenho certeza de que as outras mulheres adorariam conhecer melhor a nova situação do Ricardo. Marina entendeu perfeitamente o que estava acontecendo. Era uma armadilha, um convite para ser humilhada publicamente, mas algo dentro dela, talvez o orgulho que havia desenvolvido ao longo dos anos de luta, a fez aceitar. Estarei lá, ela disse. A que horas? Na sexta-feira à tarde, Marina escolheu cuidadosamente seu visual. Usou um vestido azul marinho, simples, mas elegante, que Fernanda havia insistido para ela comprar numa liquidação. Prendeu os cabelos num coque baixo e usou uma maquiagem discreta. Não estava tentando competir com a elite paulistana. Estava tentando manter sua dignidade. O salão do clube estava decorado com flores brancas e douradas, mesas postas com a mais fina porcelana e cristais que refletiam a luz da tarde. Cerca de 20 mulheres, todas vestidas como se estivessem saindo das páginas de uma revista de moda, conversavam. Em grupos pequenos, suas vozes misturando-se ao som suave de um quartet de cordas. Marina entrou e imediatamente sentiu todos os olhares se voltarem para ela. As conversas diminuíram de volume, e ela pôde perceber os sussurros disfarçados atrás das xícaras de porcelana. Marina! Camila se aproximou com um sorriso radiante, vestindo um conjunto Chanel rosa claro que provavelmente custava mais do que Marina ganhava em 6 meses. Que bom que você veio. Venha, quero te apresentar as meninas. Camila a conduziu até uma mesa onde estavam sentadas 4 mulheres que Marina imediatamente reconheceu como o núcleo da alta sociedade paulistana. Suas fotos apareciam regularmente nas colunas sociais dos jornais. Meninas, esta é Marina Santos, Camila anunciou. A Marina sobre quem conversávamos, a mãe dos trigêmeos do Ricardo. A maneira como ela disse trigêmeos fez a palavra soar como algo suspeito, quase vulgar. Oh, disse uma das mulheres, uma ruiva exuberante de cerca de 40 anos. Então você é a famosa ex-funcionária. Que interessante. Na verdade, Marina respondeu, mantendo a voz calma. Sou mãe em tempo integral e trabalho como designer de interiores. Ah, que moderno! Comentou outra mulher, seus diamantes brilhando enquanto gesticulava. Trabalhar em casa deve ser muito conveniente, especialmente com 3 crianças pequenas. É um desafio. Marina admitiu. Mas gratificante. Tenho certeza. Camila interveio, sua voz gotejando falsa simpatia. Difícil conciliar tudo sozinha. Quer dizer, antes do Ricardo assumir a paternidade, claro. Marina percebeu aonde a conversa estava indo, mas decidiu não recuar. Sempre me virei muito bem sozinha, ela respondeu. As crianças nunca passaram necessidade. Oh, não estou questionando suas habilidades, Camila sorriu, apenas observando como a vida pode dar voltas interessantes. Quero dizer, você trabalhou na casa do Ricardo e agora... Bem, agora vocês têm filhos juntos. O silêncio que se seguiu foi carregado de tensão.
Marina podia sentir todas as mulheres na mesa, a observando, esperando sua reação. As coisas acontecem, Marina disse simplesmente. O importante é como lidamos com elas. Com certeza, uma das mulheres concordou. Embora alguns possam questionar os métodos utilizados para garantir certos resultados, Marina sentiu o sangue subir à cabeça. A insinuação era clara. Elas a estavam acusando de ter planejado a gravidez para prender Ricardo. Com licença. Marina se levantou. Acho que entendi errado o propósito deste evento. Pensei que fosse sobre caridade, não sobre julgamentos morais. Oh, querida, não se ofenda, Camila disse, fingindo preocupação. Somos todas mulheres aqui. Sabemos como é difícil resistir a um homem poderoso como o Ricardo. Não há julgamento nisso. Vocês estão certas, Marina respondeu, sua voz ficando mais firme. Eu não consegui resistir ao Ricardo. Não consegui resistir à inteligência dele, à vulnerabilidade que ele escondia atrás da frieza, ao jeito como ele falava sobre os sonhos que ninguém mais conhecia. As mulheres ficaram em silêncio, claramente não esperando essa resposta. E sabem o que mais? Marina continuou. Não me arrependo, porque dessa fraqueza, como vocês chamam, nasceram 3 meninos extraordinários, que são a melhor coisa que já aconteceu na minha vida. E se vocês acham que eu prendi o Ricardo com uma gravidez, podem ficar tranquilas. Eu nunca precisei prender ninguém. Quem quer ficar, fica. Quem não quer, que vá. Ela pegou sua bolsa e se direcionou para a saída, mas Camila a alcançou antes que chegasse à porta. Marina, espere, Camila disse, sua máscara de simpatia finalmente caindo. Você pode impressionar algumas pessoas com esse seu discurso de dignidade, mas nós duas sabemos a verdade. Que verdade? Marina se virou para encará-la. Que você é uma oportunista que viu uma chance e aproveitou. O Ricardo pode estar brincando de pai agora, mas quando a novidade passar, quando ele perceber que vocês não têm nada em comum, ele vai voltar para o mundo dele, e você vai continuar sendo o que sempre foi, uma faxineira com sonhos grandes demais. As palavras de Camila atingiram Marina como um soco no estômago. Todas as suas inseguranças, todos os medos que ela tentava reprimir, vieram à tona de uma só vez. Pode ser, Marina respondeu, sua voz tremendo ligeiramente. Mas pelo menos eu nunca fui uma mulher que passou a vida inteira esperando que um homem me escolhesse. Pelo menos eu construí algo por mim mesma, mesmo que seja pouco, e pelo menos eu tenho o amor incondicional dos meus filhos, que é mais do que qualquer dinheiro pode comprar. Marina saiu do clube com lágrimas queimando seus olhos, mas se recusou a chorar até chegar ao carro. Quando finalmente se permitiu soltar as emoções, chorou não apenas pela humilhação, mas pela verdade cruel nas palavras de Camila. E se Ricardo realmente estivesse apenas brincando de pai? E se todo aquele carinho com as crianças fosse apenas novidade que logo passaria? Ela dirigiu para casa no piloto automático, perdida em pensamentos dolorosos. Quando chegou, encontrou uma cena que fez seu coração parar. Ricardo estava no quintal com os 3 meninos, ensinando-os a empinar uma pipa. Os 4 estavam rindo, completamente absortos na brincadeira. Mamãe! Gabriel gritou quando a viu. Olha, o papai trouxe uma pipa gigante! Ricardo olhou para ela e imediatamente percebeu que algo estava errado. Seus olhos estavam vermelhos e ela parecia abatida. Que foi? Ele perguntou, aproximando-se. Nada. Marina mentiu. Só um dia difícil. Meninos, Ricardo chamou, que tal vocês continuarem brincando enquanto eu converso com a mamãe? Eles foram para dentro da casa e Ricardo notou que Marina estava tremendo. Marina, o que aconteceu? Ela pensou em mentir, em inventar uma desculpa qualquer, mas estava cansada de carregar tudo sozinha. Fui a um chá da Camila hoje, ela disse finalmente. Ricardo ficou tenso. O que ela fez?
Nada que eu não esperasse. Marina suspirou. Apenas me lembrou de quem eu sou e de onde venho. E me fez questionar se você realmente quer estar aqui ou se é apenas novidade. Ricardo ficou em silêncio por um longo momento, processando as palavras dela. Você quer saber a verdade? Ele perguntou finalmente. Marina assentiu, preparando-se para o pior. Quando você apareceu no clube naquela noite, meu primeiro instinto foi negar tudo. Contratar os melhores advogados. Fazer o problema desaparecer. Ele fez uma pausa. Mas quando vi os meninos, quando o Rafael me perguntou se eu era o homem do cheiro bom, algo dentro de mim quebrou. Ele se aproximou mais, forçando-a a olhar em seus olhos. Estes últimos 2 meses foram os melhores da minha vida. Não por obrigação, não por culpa, mas porque finalmente descobri o que é ter uma família de verdade. Gabriel me ensina sobre sensibilidade, Mateus sobre determinação e Rafael sobre coragem. E você? Eu o quê? Você me ensina sobre o que realmente importa, sobre como o amor pode ser simples e verdadeiro, sem estratégias ou manipulações. Marina sentiu as lágrimas voltarem, mas desta vez por um motivo diferente. Camila disse que quando a novidade passar, você vai me abandonar de novo. Camila está com medo, Ricardo respondeu. Medo de que eu tenha finalmente encontrado o que ela nunca conseguiu me dar. Uma razão para ser uma pessoa melhor. Ele pegou as mãos de Marina entre as suas. Eu cometi terríveis no passado. Fui covarde, cruel e cego, mas se você me der uma chance real, eu prometo que vou passar o resto da vida compensando o tempo perdido, com eles e com você. Antes que Marina pudesse responder, Rafael apareceu na porta. Papai, mamãe, vocês podem vir? A pipa está presa na árvore e precisamos de ajuda. Ricardo e Marina se olharam e riram, a tensão do momento se dissipando. Vamos salvar a pipa? Ele perguntou. Vamos, ela respondeu, permitindo-se acreditar. Talvez pela primeira vez, que talvez tivessem uma chance real de serem felizes juntos. 6 meses haviam se passado desde o chá humilhante organizado por Camila, e a vida de Marina havia mudado de formas que ela nunca imaginara possível. Ricardo agora passava a maior parte dos fins de semana com eles, e suas visitas durante a semana se tornaram mais frequentes. Mais importante ainda, ele havia se tornado um pai verdadeiramente presente. Numa manhã de setembro, enquanto Marina preparava o café da manhã, Ricardo apareceu na porta da cozinha segurando um jornal com uma expressão preocupada. Marina, você precisa ver isso, ele disse, estendendo o jornal para ela. Na seção de fofocas sociais, havia uma foto dela saindo do prédio onde Ricardo trabalhava, acompanhada de uma manchete sensacionalista. Ex-faxineira frequenta escritório de milionário, escalada social ou chantagem emocional. Marina leu a matéria em silêncio, sentindo o estômago se revirar. O texto insinuava que ela estava usando os filhos para se infiltrar no mundo dos negócios de Ricardo, e mencionava fontes próximas à família, que questionavam suas verdadeiras intenções. Quem pode ter dado essa informação? Marina perguntou, tentando manter a voz firme. Tenho uma boa ideia. Ricardo respondeu, sua mandíbula tensa de raiva. E vou descobrir. Naquela tarde, Ricardo confrontou Eduardo em seu escritório. Havia notado mudanças sutis no comportamento de seu braço direito nas últimas semanas. Comentários aparentemente inocentes sobre complicações de relacionamentos com pessoas de backgrounds diferentes, sugestões de que talvez fosse melhor manter a vida pessoal e profissional separadas. Eduardo, precisamos conversar, Ricardo disse, fechando a porta do escritório. Claro, Ricardo. Sobre o quê? Sobre esta matéria, Ricardo jogou o jornal sobre a mesa. E sobre quem pode ter fornecido informações tão detalhadas sobre minha vida pessoal. Eduardo fingiu examinar a matéria com surpresa. Nossa, que absurdo!
A imprensa hoje em dia não respeita a privacidade de ninguém. Ele balançou a cabeça, representando indignação. Mas, Ricardo, talvez seja um sinal de que você deveria ser mais discreto. Este tipo de exposição não é bom para a imagem da empresa. A imagem da empresa? Ricardo repetiu, sua voz perigosamente baixa. Ou você está preocupado com algo mais pessoal? Eduardo hesitou por uma fração de segundo, mas foi o suficiente para Ricardo perceber. Não entendo o que você quer dizer. Quero dizer que há 10 anos você espera ser nomeado meu sucessor. E agora, de repente, aparecem 3 herdeiros legítimos que podem complicar seus planos. Ricardo se aproximou da mesa, apoiando as mãos sobre ela. Você realmente acha que eu não percebi suas manobras? Eduardo abandonou a farsa da inocência. Ricardo, seja realista. Você está se envolvendo emocionalmente com uma situação que deveria ser tratada de forma puramente legal. Essa mulher e essas crianças vão complicar sua vida e seus negócios de formas que você nem imagina. Essas crianças são meus filhos, Ricardo disse, cada palavra carregada de uma autoridade que não admitia questionamentos. E essa mulher é a mãe deles. Se você tem problema com isso, pode começar a procurar outro emprego. Você está cometendo um erro que vai se arrepender, Eduardo replicou, perdendo completamente a compostura. Uma faxineira da periferia nunca vai se encaixar no seu mundo. E quando você perceber isso, vai ser tarde demais. Sabe o que sou? Eu percebi, Eduardo. Ricardo sorriu, mas não havia humor em sua expressão. Que você está desempregado a partir de agora. Recolha suas coisas e saia. Naquela noite, Ricardo encontrou Marina sentada no quintal, observando os filhos brincarem. Ela estava quieta, claramente abalada pela exposição na imprensa. Demitiu Eduardo hoje, ele disse, sentando-se ao lado dela. Foi ele quem vazou a informação? Foi. E provavelmente estava por trás de outras coisas também. Ricardo pegou a mão dela. Marina, eu sei que este não foi o dia mais fácil para você. Não foi, ela admitiu. Fico me perguntando se estou sendo egoísta, expondo você e as crianças a esse tipo de escrutínio público. Você não está sendo egoísta. Está sendo corajosa. Ele se virou para encará-la. E eu tenho uma proposta que pode resolver alguns dos nossos problemas. Que tipo de proposta? Ricardo respirou fundo, como se estivesse se preparando para algo importante. Lembra quando eu vi seus projetos de design pela primeira vez, há alguns anos, na biblioteca da minha casa? Marina assentiu, não entendendo aonde ele queria chegar. Tenho guardado alguns dos seus esboços desde então. Na verdade, usei algumas de suas ideias nos projetos de reforma dos hotéis de Campos do Jordão e Gramado. Ele fez uma pausa, sem dar crédito, claro, e isso me envergonha profundamente. Marina ficou chocada. Você usou meus desenhos? Usei, e agora quero fazer a coisa certa. Ricardo tirou uma pasta do carro e entregou a ela. Estou lançando uma nova linha de hotéis boutique focados em sustentabilidade e design acessível. Quero que você seja a designer principal do projeto. Marina abriu a pasta e encontrou contratos, plantas, orçamentos. Era um projeto ambicioso que envolveria hotéis em 5 cidades brasileiras. Ricardo, eu não tenho experiência para algo assim. Tem sim. Tem talento, criatividade e uma visão única. Mais importante ainda, entende que luxo não precisa ser ostentatório. Funcional e Pode bonito. ser Simples, ele segurou as mãos dela. E desta vez, seu nome estará em tudo. Como designer principal, como sócia do projeto. Sócia. 20% da nova linha será sua. Não por caridade, não por obrigação, mas porque você merece. E porque eu acredito no seu trabalho. Marina ficou em silêncio, processando a magnitude da oferta. Era tudo com que sempre sonhara profissionalmente, mas ao mesmo tempo parecia irreal demais para ser verdade. Por que está fazendo isso? Ela perguntou.
porque durante 4 anos eu me convenci de que o que senti por você não foi real, que foi apenas uma fase, uma distração. Ricardo se levantou, caminhando até onde os meninos brincavam. Mas quando volto para casa à noite e você não está lá, quando acordo de manhã e não ouço a risada deles, quando preciso tomar uma decisão importante e meu primeiro instinto é perguntar sua opinião, percebo que vocês se tornaram minha família de verdade. Marina se levantou também, o coração batendo. Acelerado. Ricardo, eu te amo, ele disse finalmente. Amo sua força, sua determinação, o jeito como você transformou 3 crianças em seres humanos extraordinários. Amo como você me faz querer ser um homem melhor. E sei que não tenho o direito de pedir depois de tudo que fiz, mas... Ele se ajoelhou ali mesmo, no quintal simples, sob o olhar curioso dos 3 filhos que pararam de brincar para observar. Marina Santos, você aceita se casar comigo? Não pelos meninos, não por conveniência, mas porque eu não consigo mais imaginar minha vida sem você. Marina olhou para os filhos, que haviam se aproximado com expressões de pura expectativa. Olhou para o homem ajoelhado à sua frente, o mesmo que um dia a havia humilhado, mas que agora oferecia não apenas seu amor, mas sua vida inteira. Mamãe, o papai está pedindo para você casar com ele? Gabriel perguntou, sussurrando alto. Está sim, meu amor, Marina respondeu, lágrimas correndo pelo rosto. E você vai aceitar? Rafael quis saber. Marina olhou nos olhos azuis de Ricardo, vendo ali uma vulnerabilidade que ele raramente mostrava, uma esperança que ela podia escolher nutrir ou destruir. Vou, ela disse. E Ricardo se levantou imediatamente para beijá-la, enquanto os 3 meninos gritavam de alegria ao redor deles. 6 meses depois, numa tarde dourada de março, o mesmo salão do clube Le Jardin Paulista estava decorado para uma festa bem diferente. As mesas estavam arrumadas com arranjos simples, mas elegantes, e o ambiente tinha um ar de celebração genuína, não de obrigação social. Marina entrou no salão, desta vez vestindo um vestido de noiva simples, mas deslumbrante, desenhado por ela mesma. Ricardo a esperava no altar improvisado, e ao lado dele estavam Gabriel, Mateus e Rafael, vestidos como pequenos padrinhos. Entre os convidados estavam Fernanda, que não parava de chorar de emoção, alguns colegas da nova empresa de design e, surpreendentemente, muitos dos funcionários dos hotéis que haviam conhecido Marina ao longo dos meses. Camila não estava presente, mas várias das mulheres que haviam participado do famoso chá estavam ali, observando com uma mistura de curiosidade e respeito a transformação da ex-faxineira em uma empresária bem-sucedida e esposa de um dos homens mais poderosos de São Paulo. Durante a cerimônia, quando chegou a hora dos votos, Ricardo surpreendeu a todos ao incluir os filhos. Gabriel, Mateus, Rafael, ele disse, se ajoelhando para ficar na altura deles. Vocês me ensinaram que ser pai não é sobre dar presentes caros ou ter dinheiro. É sobre estar presente, sobre amar incondicionalmente, sobre ser o tipo de homem que vocês podem admirar. Prometo ser o pai que vocês merecem, hoje e sempre. Gabriel, sempre emotivo, começou a chorar. Mateus o abraçou e Rafael, com sua sabedoria prematura, disse: Papai, agora nós vamos ser uma família de verdade? Já somos, meu filho, já somos. Quando Marina e Ricardo se beijaram, selando o casamento, os 3 meninos correram para abraçá-los, criando uma imagem que seria fotografada e guardada como símbolo de uma família que se encontrou depois de muita dor e perdão. Na festa que se seguiu, enquanto observava os filhos brincarem com outras crianças no salão onde um dia fora humilhada, Marina refletiu sobre a jornada que a havia trazado até ali. Não havia sido fácil, nem linear, nem sem dor. Mas talvez fosse exatamente isso que tornava aquele momento tão precioso. Eles haviam escolhido estar ali, escolhido lutar pelo amor,
escolhido construir algo juntos. Ricardo se aproximou, carregando 2 taças de champanhe. Em que está pensando? Ele perguntou. Em como é engraçado o destino. Marina respondeu, aceitando a taça. Há 2 anos, eu entrei neste salão como uma mulher desesperada, tentando garantir um futuro para meus filhos. Hoje saio daqui como sua esposa, sua sócia nos negócios, e feliz, genuinamente feliz. E os meninos? Marina olhou para os 3 filhos, que Para agora outras mostravam crianças, os relógios pequenos que Ricardo havia dado como presente de casamento. Não relógios caros, mas relógios simples com a foto da família nova. Eles finalmente têm o que sempre quiseram. Uma família completa. E o perfume do pai para sempre por perto. Ela sorriu, lembrando-se da frase que havia iniciado toda aquela jornada. Nossa história vai ter um final feliz, então? Ricardo perguntou, abraçando-a pela cintura. Vai ter um começo feliz. Marina respondeu, mas antes que pudesse completar a frase, Fernanda se aproximou com uma expressão preocupada. Marina, desculpe interromper, mas você precisa ver isso. Ela disse, mostrando seu celular com uma notificação urgente. Marina olhou a tela e sentiu o sangue gelar. Era uma reportagem de um site de notícias financeiras com a manchete: Empresa de Hotéis Mendes enfrenta investigação por irregularidades fiscais. A auditoria pode afetar todos os empreendimentos. Ricardo leu por cima do ombro dela, sua expressão endurecendo imediatamente. Isso é impossível, ele murmurou. Todos os nossos documentos estão em ordem. É sobre os projetos que o Eduardo estava gerenciando, Marina disse, lendo os detalhes. Parece que ele pode ter feito algo antes de você demiti-lo. Ricardo fechou os punhos, a raiva evidente em seu rosto. Ele está tentando destruir tudo por vingança, ele disse entre dentes. Meu Deus, e se isso afetar os novos hotéis? Seu trabalho, nossa empresa? Marina percebeu que os convidados começaram a reparar na alteração no humor deles, e algumas pessoas já estavam sussurrando, olhando para seus celulares. Ricardo, vamos conversar sobre isso em casa, ela disse calmamente. Este é nosso dia de casamento. Não vamos deixar ele estragar isso também. Mas mesmo tentando manter a compostura, Marina sentia uma angústia familiar crescendo em seu peito. E se tudo desmoronasse agora? E se Ricardo perdesse tudo por causa dos problemas que Eduardo havia criado? E se ela perdesse a empresa que mal havia começado a construir? Naquela noite, depois que os convidados foram embora e as crianças estavam dormindo, Ricardo passou horas ao telefone com advogados e contadores, tentando entender a extensão do problema. Marina o observava da porta do escritório, vendo o homem que havia se casado com ela algumas horas antes se transformar novamente no CEO, preocupado e tenso. É grave? Ela perguntou quando ele finalmente desligou o telefone. Ricardo passou as mãos pelo cabelo, visivelmente exausto. Pode ser, Eduardo falsificou alguns documentos e desviou fundos que eram destinados aos novos projetos. Se a auditoria comprovar irregularidades, posso perder licenças, pagar multas enormes e... Ele parou, olhando para ela com dor nos olhos. Marina, você pode perder tudo também. A nova empresa, os contratos, tudo que construímos juntos. Marina sentiu como se o chão estivesse desaparecendo sob seus pés, mas ao mesmo tempo uma força estranha cresceu dentro dela. Então vamos lutar, ela disse simplesmente. Como assim? Vamos lutar, juntos, como uma família luta. Ela se aproximou dele, pegando suas mãos. Ricardo, há 2 anos eu não tinha nada além de 3 crianças e um sonho. Hoje eu tenho você, tenho conhecimento, tenho experiência. Não vou desistir na primeira dificuldade. Ricardo a olhou com uma mistura de amor e admiração. Você entende que podemos perder tudo? Entendo, mas também entendi uma coisa hoje. Não importa o que aconteça com dinheiro
ou empresas. Nós somos uma família agora, e família não desiste uma da outra. Eles ficaram ali abraçados no escritório, sabendo que o verdadeiro teste do seu amor estava apenas começando. Se você já passou por um momento em que tudo parecia desabar bem quando a vida estava ficando boa, deixe um comentário contando como superou. Os 3 meses que se seguiram ao casamento foram os mais desafiadores que Marina e Ricardo já haviam enfrentado juntos. A investigação sobre as irregularidades fiscais se estendia, enquanto Eduardo, mesmo demitido, continuava suas manobras para destruir a empresa. Ele havia vazado documentos confidenciais para a imprensa e espalhado rumores sobre a influência negativa que Marina exercia sobre as decisões empresariais de Ricardo. Numa manhã de junho, enquanto Ricardo participava de uma reunião com auditores federais, Marina recebeu uma ligação inesperada. "Senhora Mendes?" A voz do outro lado era formal, profissional. "Aqui é Helena Carvalho, da revista Arquitetura em Design. Gostaria de conversar com a senhora sobre uma matéria que estamos preparando." Marina ficou imediatamente em alerta. Nos últimos meses havia aprendido a desconfiar de qualquer contato da imprensa. "Que tipo de matéria?" ela perguntou cautelosamente. "Sobre sua trajetória profissional. Recebemos informações sobre seus projetos para a linha de hotéis boutique e, francamente, ficamos impressionados. Gostaríamos de fazer uma entrevista sobre sua visão de design sustentável e acessível." Marina quase deixou o telefone cair. Uma revista especializada querendo falar sobre seu trabalho era algo que jamais imaginara possível. Bem, os projetos ainda não foram implementados por causa da situação legal", ela explicou. "Exatamente por isso queremos conversar. Na verdade, sua abordagem está chamando atenção no meio arquitetônico. Temos uma proposta para fazer." 2 horas depois, Marina se encontrava no escritório da revista, no centro de São Paulo, conversando com Helena e outros 3 profissionais renomados da área. Eles haviam estudado seus projetos preliminares e estavam genuinamente entusiasmados. "Marina, seu conceito de luxo democrático é revolucionário", Helena explicou, folheando os portfólios. "Hotéis que oferecem sofisticação sem ostentação, design de alta qualidade com materiais locais e sustentáveis. É exatamente o que o mercado precisa. Mas com os problemas legais da empresa, é por isso que queremos propor algo diferente", interrompeu André arquiteto Santos, famoso que Marina só conhecia de revistas. "Que tal implementar esses conceitos independentemente dos hotéis? Temos contatos com investidores interessados em projetos de hospitalidade sustentável." Marina ficou confusa. "Não entendo. Vocês estão propondo que eu abandone o projeto com Ricardo?" "Não", Helena sorriu. "Estamos propondo que você e ele se tornem referência no setor. Temos 3 grupos de investidores internacionais interessados em licenciar seus conceitos. Independentemente dos problemas atuais da empresa, seu trabalho tem valor próprio." "Investidores internacionais", Marina repetiu incrédula. "Um grupo francês especializado em eco-resorts, uma empresa alemã focada em turismo sustentável e um fundo de investimento americano que está montando uma rede de hotéis boutique na América Latina", André explicou. Todos viram seus projetos e ficaram fascinados com a filosofia de luxo acessível. Helena abriu uma pasta e mostrou documentos que fizeram os olhos de Marina se arregalarem. "Esta é nossa proposta inicial, criação de uma empresa independente, com você como designer principal e detentora de 40% das ações. Os investidores entrariam com o capital, você com o conceito e os projetos." Marina olhou os números e sentiu-se tonta. Era mais dinheiro do que havia visto em toda a sua vida. "Isso é real?" ela perguntou. "Completamente real. E há mais." Helena sorriu. "Queremos que você seja a capa da nossa próxima edição."
A revolução do design. Brasileiro, como uma ex-faxineira, está redefinindo o luxo. Quando Marina chegou em casa naquela tarde, encontrou Ricardo no quintal com os meninos. Era uma cena que se repetia diariamente desde que os problemas começaram. Ele chegava do escritório estressado e tenso, mas ao ver os filhos, forçava-se a relaxar e estar presente. "Papai, olha!" Gabriel gritou, mostrando um desenho que havia feito na escola. "A professora disse que meu desenho da nossa casa nova está muito bonito." "Está mesmo," Ricardo disse, pegando o papel e examinando os detalhes. "Você tem talento para isso, sabia?" "Igual à mamãe," Mateus completou, correndo para abraçar Marina assim que a viu chegar. "Como foi a reunião com os auditores?" Marina perguntou, notando a tensão nos ombros de Ricardo. "Complicada. Encontraram mais irregularidades." Ele suspirou. "E você? Como foi seu dia?" Marina olhou para os filhos, que agora brincavam próximos, e decidiu contar tudo quando estivessem sozinhos. "Interessante. Muito interessante," ela respondeu. "Vamos conversar depois." Após o jantar, quando as crianças estavam assistindo a um desenho na sala, Marina contou sobre a proposta da revista. Ricardo a ouviu em silêncio, sua expressão mudando gradualmente da preocupação para algo parecido com orgulho e incredulidade. "Você entende o que isso significa?" Ele perguntou finalmente. "Que talvez eu tenha mais potencial do que imaginava. Que você pode se tornar independente. Que não precisa de mim ou da minha empresa para ter sucesso." Ricardo fez uma pausa, estudando o rosto dela. "E que se eu perder tudo, você ainda terá seu próprio futuro garantido." Marina percebeu que havia algo mais profundo por trás das palavras dele. "Ricardo, o que está acontecendo? Você descobriu algo mais sobre a auditoria?" Ele suspirou pesadamente, passando as mãos pelo cabelo. Um gesto que Marina havia aprendido a reconhecer como sinal de estresse extremo. Os auditores encontraram irregularidades graves. Eduardo não apenas desviou fundos, mas falsificou contratos e documentos tributários. Pode levar anos para resolver. E mesmo que eu prove minha inocência, a empresa pode quebrar antes disso. Ele olhou nos olhos dela. "Marina, eu posso perder tudo. A empresa, os hotéis, até esta casa. Tudo." Marina sentiu o mundo girar ao redor dela, mas ao mesmo tempo uma determinação férrea tomou conta de seu peito. "Então vamos acelerar minha independência," ela disse com firmeza. "Vou aceitar a proposta da revista. Vou licenciar os projetos. E quando você estiver livre desses problemas legais, vamos reconstruir tudo juntos. Mas desta vez, como parceiros iguais." Ricardo a olhou com uma mistura de admiração e incredulidade. "Você está falando sério? Mesmo sabendo que posso arrastar você para baixo comigo?" "Completamente séria. Ricardo, quando nos conhecemos, eu era uma faxineira com sonhos grandes demais. Hoje sou uma designer reconhecida, casada com o homem que amo. Se conseguir chegar até aqui, posso chegar. Mais longe ainda." Ela pegou as mãos dele. "E você não vai me arrastar para baixo. Nós vamos nos erguer juntos." 3 semanas depois, Marina estava no escritório da sua nova empresa, MS Design Sustentável, localizado em um prédio moderno na Vila Madalena. O espaço era pequeno, mas funcional, com grandes janelas que deixavam entrar luz natural e plantas espalhadas por todos os cantos, um reflexo da filosofia sustentável que ela defendia. Fernanda entrou no escritório carregando uma pilha de contratos e com um sorriso radiante no rosto. "Marina, chegaram mais 3 propostas hoje," ela anunciou, jogando-se na cadeira em frente à mesa da amiga. "Uma rede de pousadas no Nordeste, um resort em Minas Gerais e, prepare-se, um grupo hoteleiro do Uruguai que quer expandir para o Brasil usando seus conceitos." Marina olhou os documentos, ainda incrédula com a rapidez com que as coisas estavam acontecendo. A matéria na revista havia sido publicada na semana anterior.
e o telefone não parava de tocar. Como Ricardo está reagindo a tudo isso? Fernanda perguntou. Melhor do que eu esperava. Marina sorriu. Ontem à noite ele disse que está orgulhoso de mim, que sempre soube que eu tinha talento, mas que nem ele imaginou que fosse tanto. E a situação legal dele? Ainda complicada, mas o advogado acha que consegue provar que Ricardo não tinha conhecimento das fraudes do Eduardo. Marina fez uma pausa. E mesmo que a empresa tenha problemas, ele pessoalmente deve sair ileso. O telefone tocou, interrompendo a conversa. Era Helena, da revista. Marina, você precisa ver as redes sociais, Helena disse assim que ela atendeu. Sua entrevista viralizou. Estão chamando você de a Cinderela dos negócios e proof que sonhos se realizam. Marina abriu o laptop e acessou o Instagram. A publicação da revista sobre ela havia recebido mais de 100.000 curtidas e milhares de comentários de mulheres contando suas próprias histórias de superação. Marina me inspirou a voltar a estudar design após 15 anos parada, dizia um comentário. Se ela conseguiu sair da faxina para ter uma empresa própria, eu também posso realizar meus sonhos, escrevia outra seguidora. Esta mulher prova que não importa de onde você vem, mas onde quer chegar, comentava uma terceira. Marina sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Não eram lágrimas de tristeza, mas de uma emoção profunda, ao perceber que sua história estava tocando e inspirando outras pessoas. Naquela tarde, ela saiu mais cedo do escritório para buscar as crianças na escola. Era uma rotina que havia estabelecido. Mesmo com o sucesso crescente da empresa, não abriria mão de estar presente na vida dos filhos. Mamãe! Gabriel gritou ao vê-la. A professora disse que você apareceu na revista. Apareceu mesmo, Marina confirmou, abrindo os braços para abraçar os três de uma vez. E ela disse que você é famosa agora. Mateus acrescentou, claramente impressionado. Não sou famosa, meu amor. Sou reconhecida pelo meu trabalho. É diferente. Qual é a diferença? Rafael perguntou, sempre curioso. Famosa a gente fica por aparecer na TV ou nos jornais. Reconhecida a gente fica por fazer um trabalho bem feito que ajuda outras pessoas. Marina explicou. E o que importa para a mamãe não é aparecer em revista, mas poder dar uma vida boa para vocês e ajudar outras pessoas a realizarem seus sonhos também. Quando chegaram em casa, encontraram Ricardo no quintal, montando algo que parecia ser um playground. Papai, o que você está fazendo? Gabriel perguntou, correndo em direção ao pai. Uma surpresa para vocês. Ricardo respondeu sorrindo. Pensei que poderíamos ter nosso próprio parquinho aqui em casa. Marina observou a cena com o coração aquecido. Mesmo com todos os problemas profissionais, Ricardo continuava se esforçando para ser um pai presente e carinhoso. Como foi seu dia? Ela perguntou, aproximando-se. Melhor do que eu esperava, ele respondeu, parando o trabalho para beijá-la. O advogado ligou. A investigação está caminhando para inocentar a empresa. Eduardo confessou as fraudes em troca de uma pena menor. Marina sentiu um alívio enorme tomar conta de seu corpo. Isso significa que vocês estão livres? Significa que o pesadelo está acabando. Ricardo sorriu. E significa que podemos começar a planejar o futuro de verdade. Naquela noite, depois que as crianças dormiram, eles ficaram na varanda conversando sobre os próximos passos. A empresa de Marina estava crescendo exponencialmente e Ricardo havia recebido várias propostas para parcerias e consultorias. Tenho uma ideia, Ricardo disse de repente. Que ideia? Que tal juntarmos nossas empresas? Não uma absorvendo a outra, mas uma verdadeira fusão. Seus conceitos de design sustentável com minha experiência em gestão hoteleira. Marina considerou a proposta. Como parceiros iguais. Como parceiros iguais. Ele confirmou. 50% para cada um.
Decisões tomadas em conjunto. Nosso de verdade. Um negócio que E seja... se não der certo? E se misturarmos trabalho com casamento e acabarmos brigando? Ricardo riu. Marina, nós já passamos por coisas muito piores. Se conseguimos superar o que passamos nos últimos meses, conseguimos superar qualquer coisa. 6 meses depois, Marina estava na cobertura do primeiro hotel da Mendes Santos Hospitality, em Campos do Jordão. Era exatamente como ela sonhara. Elegante sem ser ostentoso, luxuoso mas acolhedor, sustentável sem abrir mão do conforto. As paredes de madeira de reflorestamento, os móveis produzidos por artesãos locais, a decoração que valorizava a cultura regional, tudo refletia sua filosofia de luxo democrático. Mamãe, é muito bonito aqui. Rafael disse, correndo pela suíte principal, que Marina havia projetado especialmente para famílias. Quando eu crescer, quero fazer hotéis iguais aos seus, Mateus declarou, examinando cada detalhe do quarto. Gabriel, sempre o mais sensível, se aproximou da janela que dava vista para as montanhas. Mamãe, aquelas pessoas que falaram mal de você no clube viram que você é muito inteligente agora? Marina se ajoelhou ao lado do filho, tocada pela pureza da pergunta. Algumas viram, meu amor. Outras talvez nunca vejam. Mas o importante não é o que elas pensam sobre mim. É o que eu penso sobre mim mesma. E o que você pensa? Gabriel perguntou. Que sou uma mulher forte, que trabalha muito, que ama vocês e o papai, e que nunca vai desistir dos seus sonhos. Ricardo entrou na suíte, naquele momento, carregando uma garrafa de champanhe e com um sorriso no rosto que Marina não via há muito tempo. Acabei de receber a ligação do grupo hoteleiro francês, ele anunciou. Eles querem licenciar nosso conceito para 20 hotéis na Europa. Marina saltou nos braços dele e os 3 meninos correram para participar do abraço coletivo. Isso significa que somos oficialmente um sucesso internacional? Ela perguntou. Significa que agora somos parceiros de verdade, em tudo, Ricardo respondeu. Na vida, nos negócios e na construção do futuro que sempre sonhamos. Naquela noite, eles jantaram no restaurante do hotel que Marina havia projetado. A mesa estava reservada em nome de Família Mendes Santos. Ela havia decidido manter seu sobrenome profissionalmente, e Ricardo não apenas aceitara, como apoiara a decisão. Durante o jantar, outros hóspedes se aproximaram para cumprimentar Marina. O hotel havia sido destaque em várias revistas especializadas, e ela estava começando a ser reconhecida internacionalmente como uma das designers mais inovadoras do setor. Senhora Mendes Santos, disse uma mulher elegante que se aproximou da mesa. Sou Isabel Rodrigues, do grupo hoteleiro Horizonte. Adoramos seu trabalho e gostaríamos de conversar sobre uma parceria para hotéis no Nordeste. Seria um prazer, Marina respondeu profissionalmente, mas Ricardo percebeu o brilho de satisfação em seus olhos. Depois que a mulher se afastou, Gabriel fez uma pergunta que surpreendeu a todos. Mamãe, agora você é famosa? Marina riu. Não, meu amor, agora eu sou reconhecida pelo meu trabalho. Lembra da diferença que eu expliquei? Reconhecida é melhor que famosa? Mateus quis saber. Muito melhor, Ricardo respondeu. Porque reconhecimento você conquista fazendo um bom trabalho. E isso ninguém pode tirar de você. Então, vocês dois são reconhecidos? Rafael perguntou. Estamos começando a ser, Marina respondeu honestamente. Mas o mais importante é que estamos orgulhosos do que fazemos. E vocês estão orgulhosos da mamãe e do papai? Muito! Os 3 responderam em coro. Mais tarde, quando as crianças estavam dormindo em seus quartos do hotel, Marina e Ricardo saíram para a varanda da suíte. A vista das montanhas iluminadas pela lua criava um cenário quase mágico. Você lembra daquela noite, há quase 3 anos, quando você entrou no clube com os meninos? Ricardo perguntou, abraçando-a por trás.
Como eu poderia esquecer? Marina se aconchegou nele. Eu estava apavorada, mas determinada. Eu te olhei naquela noite e pensei que você fosse apenas uma oportunista tentando conseguir dinheiro. Ricardo admitiu. Hoje eu te olho e vejo a mulher mais corajosa e talentosa que já conheci. Alguém que não apenas construiu uma carreira do zero, mas que me ensinou o que realmente significa ser uma família. E eu te olhei naquela noite e vi o homem que havia me magoado profundamente. Marina respondeu. Hoje eu vejo meu marido, meu parceiro de negócios, o pai dos meus filhos e o homem que me apoia em todos os meus sonhos. Marina, posso te fazer uma pergunta? Claro. Você se arrepende de ter confrontado comigo naquela noite? De ter passado por toda aquela humilhação e dor? Marina pensou por um momento antes de responder. Não, porque se eu não tivesse encontrado coragem naquela noite, nossos filhos nunca teriam conhecido o pai de verdade. Eu nunca teria descoberto meu potencial profissional, e você nunca teria aprendido a ser o homem incrível que se tornou. E se tivéssemos que passar por tudo de novo, passaríamos, porque agora sabemos que juntos somos mais fortes do que qualquer problema que possamos enfrentar. No quarto ao lado, os três meninos dormiam profundamente. Gabriel abraçava um livro de arquitetura que Marina havia dado a ele. Mateus dormia com um pequeno modelo do hotel que eles haviam visitado, e Rafael tinha ao lado da cama uma foto da família toda junta, tirada durante a inauguração do hotel. Pela primeira vez desde que nasceram, eles não precisavam do perfume do pai numa camisa para dormir bem. Eles tinham algo muito melhor. A presença constante e o amor incondicional de uma família que havia lutado por estar junta, que havia superado todos os obstáculos e que agora sabia que poderia enfrentar qualquer desafio que o futuro trouxesse. Na manhã seguinte, quando desceram para o café da manhã, encontraram um presente inesperado. Uma matéria na primeira página do caderno de economia de um dos maiores jornais do país, com o título A Revolução do Design Hoteleiro Brasileiro, como Marina Mendes Santos está redefinindo o luxo internacional. A matéria contava toda a história, desde suas origens humildes até o reconhecimento internacional, passando pela luta para criar os filhos sozinha e a parceria bem-sucedida com Ricardo. Mamãe, você está no jornal! Gabriel gritou empolgado. Toda a nossa família está no jornal. Mateus complementou, apontando para uma foto deles quatro na inauguração do hotel. Agora todo mundo vai saber que temos a mamãe mais inteligente do mundo, Rafael declarou com orgulho. Naquele momento, no restaurante do hotel que ela própria havia projetado, cercada pela família que havia lutado tanto para manter unida, Marina finalmente entendeu o verdadeiro significado do sucesso. Não era sobre dinheiro, fama ou reconhecimento. Era sobre encontrar sua própria voz, lutar pelos seus sonhos e construir algo duradouro com as pessoas que você ama. No coração das montanhas de Campos do Jordão, a mulher que um dia foi apenas a faxineira, agora era reconhecida como uma das profissionais mais inovadoras do país. Mas mais importante que qualquer título ou prêmio, era o fato de que ela havia conseguido algo muito mais raro. Uma família verdadeira, construída no amor, no respeito mútuo e na coragem de nunca desistir. E quando os três trigêmeos crescessem e contassem essa história para seus próprios filhos, eles diriam que tudo começou com uma mãe corajosa que não aceitou ser invisível, um pai que aprendeu que o amor vale mais que qualquer fortuna, e três crianças que só precisavam do perfume da família completa para dormir em paz. No final das contas, eles descobriram que o perfume verdadeiro não estava numa camisa esquecida, mas no amor incondicional que permeava cada dia, cada abraço, cada boa noite sussurrado. Era o perfume do lar, da família, do amor que vence todas as adversidades.
E naquela manhã ensolarada em Campos do Jordão, enquanto observavam os filhos rirem e brincarem no hotel que haviam construído juntos, Marina e Ricardo souberam que sua história havia se tornado exatamente o que sempre sonharam. Não um conto de fadas impossível, mas uma história real de amor, coragem e triunfo que inspiraria outros a nunca desistir de lutar por seus próprios sonhos. Se essa história tocou seu coração, se você acredita no poder do amor verdadeiro, da perseverança e da coragem de lutar pelos seus sonhos, se inscreva no canal, comente de qual cidade está assistindo e compartilhe com alguém especial. Porque todos merecem acreditar que é possível recomeçar, que é possível perdoar e que é possível encontrar a felicidade e o sucesso mesmo depois da dor mais profunda. Sua história de superação pode inspirar milhares de pessoas. Conte nos comentários qual foi o momento em que você decidiu lutar pelos seus sonhos, mesmo quando tudo parecia impossível.